na área de tecnologia, né? Tem um tipo de solução que normalmente as empresas ou o mercado dá para o problema de, principalmente vazamento de dados, né? É o famoso DLP, o Data Loss Sim, Prevention, também né? temos. É uma tecnologia muito antiga, dos idos do início dos anos 2000, quer dizer, nós estamos falando aí quase de 20 e tantos anos essa tecnologia, e ela ainda não conseguiu se firmar, tanto do ponto de vista de solução, de implementação e de gestão dela, né? E eu tenho uma percepção de que todas as vezes que nós, né, como Strong Security, que a gente implementa soluções dessa natureza, a gente esbarra com a incompatibilidade dos ambientes tecnológicos mesmo com essas ferramentas. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega lá, algumas ferramentas funcionam bem no Windows, mas não funcionam bem no Linux, porque tem lá a questão de uma camada do tal do TLS, enfim, Uhum. forma como o sistema operacional Sim, sim. funciona, e aí eu acredito que passou da hora com relação a dados em si, de também o mercado criar uma padronização para que ferramentas dessa de proteção e privacidade de dados possam atuar de uma forma um pouco mais eficiente. Você pega o Concordo. Windows, ele não está preocupado com isso. O Linux não está preocupado com isso. Você pega lá os ambientes em nuvem, não estão preocupados com isso. Você pega os bancos de dados, não estão preocupados com isso. Então, assim, eu acho que deveria ter, da forma como o mercado de autenticação evoluiu muito mais do que a preocupação com o dado em si, Exato. né? Você percebe as ferramentas, integrações, os protocolos que foram criados, né? O Wolf para OTP, o Samuel para Uhum. para autenticação, Sim, sim, sim. federação, enfim, tudo isso é um negócio que criou-se até questões acadêmicas em torno disso, né? No DLP você não vê isso. É, eu acho que, na minha opinião, os dados deveriam sair com uma etiqueta, né? Por padrão ali, né? Um metadado cravado num Perfeito. registro, né? Perfeito. Para a gente poder monitorar isso melhor. Como é que você vê esse mercado? É, Quais são os desafios nesse sentido? o que eu entendo sobre esse desafio é que eu vejo que o DLP em si, e as empresas, como elas têm trabalhado com essa parte do vazamento de dados em si, elas olham geralmente para o grande vazamento, né? Onde é possível ter um vazamento muito grande? É um banco de dados. Mas quando vaza esse grande banco de dados, são essas notícias, né? São isso que ganha mídia, por exemplo, né? Hum. Mas são poucos. São poucas empresas que têm esse tipo de incidente muito grande, é por isso mesmo que ganha mídia. Quando a gente fala de DLP, a gente está falando da gente conseguir monitorar pequenos vazamentos. E Uhum. esses pequenos vazamentos é o que acontece com maior frequência. Quando eu falei sobre a conscientização, enfim, é justamente para que esses usuários eles identifiquem e saibam o que eles estão fazendo. Às vezes o pequeno vazamento acontece até mesmo por Imperícia, exato, desconhecimento, né? isso, Erro, né? ingenuidade mesmo, É. né? Não sabe o que está fazendo em si. É, mas o DLP em si, eu acho que, respondendo sua pergunta de uma forma mais técnica, eu acho que o DLP ele realmente ele não avançou em questão de tecnologia, porque hoje ele demanda muito trabalho para gerenciá-lo. Porque você tem um trabalho muito grande para conseguir identificar se realmente é um vazamento. A grande maioria das vezes é um falso positivo. Uhum. Você realmente não identificou, ou aquele vazamento ali em si não vai gerar um impacto tão grande. Então a gerência hoje mesmo, a gente tem um DLP. Você comentou sobre a dificuldade do DLP talvez permear sobre várias tecnologias diferentes ou vários sistemas operacionais diferentes, em que é o que a gente tem lá. Hoje a gente só tem um DLP dentro do Office 365. A gente não tem um DLP, por exemplo, na máquina local. Aí na máquina local a gente tem que proteger de uma outra Outra forma. forma. Então na máquina local, por exemplo, não pode então ter USB. Então não vai colocar pendrive, não vai colocar HD externo. Mas aí no e-mail a gente protege. Mas mesmo assim sempre tem uma brecha, você Uhum. entende? E esses vazamentos eu acho que para conseguir colocar um rótulo, daria, também tem ferramentas para colocar rótulo nos arquivos, para definir o peso daquele arquivo em si, os dados que tem naquele arquivo, para você conseguir identificar se dá
aquele vazamento vai gerar algum impacto ou não, mas eu acho que sim, eu acho que poderia melhorar a tecnologia do DLP para melhor gerenciá-lo. Devia ter Hoje gera muito trabalho. alguma coisa do tipo DLP by default, Pode ser, sistema operacional DLP by default, né? Eu acho mas que esse tipo de coisa tem que estar embedded dentro das tecnologias, ou poder plugar, né, dentro de uma inteligência aí de para gerenciar isso, né? gerenciar isso, talvez ali até mesmo se as empresas que fazem consultoria, por exemplo, de CIEM também analisasse logs de DLP, talvez fosse melhor. E aí talvez isso pudesse expandir. Mas de fato, eu acho que gera um trabalho muito grande, mas ainda assim é muito necessário também. Não, entendo que não dá para ficar sem, né? A gente já tem vários casos, foram 4 casos que teve demissão dentro da SPDM porque pessoas vazaram os dados e não tinha exatamente uma explicação do porquê vazou. Então a gente tem políticas, né, e normas que são aplicadas também para os nossos colaboradores, eles assinam, eles têm ciência daquilo, e o vazamento de dados aí entra naquela parte das medidas técnicas e administrativas, né? Uhum. As medidas administrativas foram aplicadas, né? O colaborador ele sabe que não pode fazer. Agora, o poder sabe que não pode fazer e fazer são coisas diferentes, né? O não poder fazer, ele sabe que não pode, mas é proibido, ele não consegue mesmo fazer, executar, na verdade. Uhum. Se não tiver uma medida técnica ali realmente impedindo que ele faça, ele vai conseguir fazer mesmo assim. E aí é onde a gente pega ele no DLP, né? Acaba pegando ali, pelo É, menos, é o que eu até comento, né? Assim, na contramão, eu falo, às vezes a empresa está avaliando lá a tecnologia, fala, mas não me cobre essa questão, essa questão. É melhor estar coberto 80% exato, também acho. do que estar descoberto Descoberto. 100%, né? Então você vai pegar alguma coisa, então é natural que o malfeitor ele vai achar eventualmente essa brecha, né? Mas o desavisado, aquele cara que não tem má fé, enfim, que é um descuido, ele normalmente você vai acabar segurando Sim. essa questão, né? Dentro do ramo de saúde, como a gente